Fala pessoal, tudo bem com todos? Hoje eu trouxe uma aula sobre roteamento estático para vocês, né? A minha ideia é fazer todo o conteúdo de roteamento, começando com o estático, passando pelo dinâmico, né? Esse laboratóriozinho eu preparei aqui uma cópia para vocês, tá aí na descrição, então baixem aí para a gente poder implementar junto essa configuração, né? Um outro aviso também é que para você ter completo entendimento dessa aula aqui, é importante que você saiba, né, a função básica de um roteador. Saiba o que é um default gateway, né, encapsulamento e desencapsulamento, decisões de entrega de pacotes por parte do roteador, né. Então é legal que você tenha esses conceitos aí claros para a gente poder seguir adiante. Se não, dá uma assistida nas aulas anteriores, né, que eu acho que você vai achar esse conteúdo. E é isso, gente. Vamos começar aqui essa nossa topologia que eu preparei. Toda a documentação está aqui do lado, referente aos IPs configurados, né? Eu só tenho o IP configurado nas máquinas por enquanto, não tenho mais nada, né? E aqui a topologia presente, ela tem 3 roteadores. Esse meu backbone aqui, ó, tem o R1, R2 e R3. Entre o R1 e R2 eu tenho uma conexão Ethernet, um cabo Ethernet entre os dois. Entre o R1 e R3 eu tenho um link serial, né? E aqui eu tenho também meus end devices, né, meus dispositivos de usuários aqui, o computador, PC1, PC2, PC3, cada um em sua subrede também. O 92.168.10.0 para o PC1 aqui, o 92.168.20.0 para o PC2 e o 30.0 aqui, final 30.0 para o PC3. Cada dispositivo em sua respectiva rede, né? E aqui no total a gente tem 5 subredes, né, pessoal? Além da subrede dos computadores, isso que a galera às vezes tem dificuldade de entender, né? Mas eu tenho subredes também entre os links dos roteadores, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma subrede. Por mais que não tenha nenhum dispositivo aqui no meio do caminho, né? Eu só tenho um link ponto a ponto entre o R1 e o R2, mas essas duas portas aqui que fazem essa conexão entre o R1 e o R2, elas estão na mesma rede, na mesma subnet, que é uma subnet à parte, uma subnet diferente das outras da nossa topologia. A mesma coisa é esse link serial aqui entre o R1 e o R3, né? E de novo, tudo está aqui na nossa documentação aqui mais à direita. Então, roteamento, pessoal, o que a gente quer no fim das contas aqui, né? A gente vai configurar roteamento nos roteadores para estabelecer a comunicação entre os PCs, né? Porque agora, ó, se a gente soltar um ping, vou abrir aqui o PC2, ó, vou soltar um ping do PC2 lá para o PC1 do outro lado. Eu vou vir no meu command prompt. O PC2 ele está com o IP 92.168.21, ó. Todos os dispositivos PCs estão com final .1, né, em suas respectivas subnets, né? E aqui o PC1 está com 10.1. Então eu vou soltar esse ping com a ferramenta de simulação ligada aqui para vocês verem, ó, o que eu quero demonstrar. Então aqui no PC2, ó, se eu soltar um ping, 192.168.10.1, o PC2 ele vai criar informação, beleza, não tem nada demais. Para entregar para o PC1, obviamente, ele tem que percorrer esse caminho aqui, né? Do PC2 vai ter que enviar para o R2, do R2 vai enviar para o R1, e do R1 vai fazer entrega para o PC1. Só que olha o que acontece no próprio R2, né? Quando o R2 ele recebe esse pacote, você vê que ele não é capaz de fazer a entrega dessa informação lá para o R1. E por que isso acontece, pessoal? O roteador ele é um dispositivo feito para isso, né? Ele é feito para pegar uma informação de uma rede e entregar para uma outra rede, né? Só que você vê que ele não consegue fazer o trabalho dele direito. Por quê? Porque esse trabalho ele requer uma configuração mínima, pessoal, que a gente chama de roteamento, né? Então, para um roteador, que aqui no caso do R2, né? O R2 que está dando falha aqui na comunicação, né? Para o R2 aprender a entregar essa informação lá para o R1 entregar para o PC1, o roteador ele precisa de uma configuração que é a configuração de roteamento. Você precisa configurar uma rota no R2 para ensinar para ele que o PC1 está lá do outro lado. Porque por enquanto ele não sabe, né? Então essa é a problemática aqui do nosso laboratório. Para isso que serve rotas, tá, pessoal? Vou voltar aqui para o real time rapidinho, né? Eu configurei IP em todos os dispositivos exceto o R1 propositalmente, porque eu vou mostrar para vocês agora, né? Vamos começar a configurar e eu vou mostrar os primeiros tipos de rotas que existem aqui para vocês. Então eu vou vir no R1 CLI, né? Switch Cisco, então o comando aqui enable, comando de verificação de IP, switch não, perdão, falei switch, né? Roteadores Cisco, né?
dê um enable, mostrar os IPs que eu tenho configurado, né? Vou dar um do show, ou do show, né? IP interface brief, para eu ver os IPs que eu tenho configurado, só mostrando para vocês, ó, que aqui no caso do R1, o R1 ele tem 5 interfaces. Ele tem 5 portas. Sendo que só 3 estão em uso, que é o que está com o status up e up aqui, ó. Então eu tenho a serial e eu tenho essas 2 GB aqui, ó, que estão com o status up e up, que são as 3 aqui que eu tenho cabo conectado, né? Eu já liguei as portas inclusive. E nenhuma está com IP, pessoal, tá tudo na Signet, né? Aqui na coluna IP address, mostrando que eu não tenho IP configurado. Vou soltar um configure terminal para entrar no modo de configuração. E a primeira porta que eu vou configurar IP vai ser essa giga 0/0/1 aqui do nosso R1, que está na subnet 192.168.10.0, né? Então eu vou vir aqui na interface, então vamos soltar o comando para entrar na porta, gigabit ou só GI também, forma abreviada, né? 0/0/1. Opa, digitei interface errado, faltando um Rzinho aqui. Legal. Estou no modo config if, estou dentro da porta. A porta do roteador, lembrando, né, que ela vem desligada, logicamente, por padrão. Então você tem que vir aqui na porta e soltar o comando no shutdown, né? Eu já fiz isso, é por isso que o link aqui já está verdinho, né? E o status aqui está up. Antes de soltar o comando para configurar a IP nessa porta, né, eu não configurei IP, não foi à toa. Antes eu quero mostrar para vocês uma outra coisa aqui, pessoal, né? Vou dar um do show IP route, né? Esse é o comando, tá aqui em cima do show IP route. Se você tiver no modo enable ainda, no modo privilegiado, é só show IP route, né? Tô soltando o do aqui na frente porque eu tô dentro da interface, né? Isso aqui, pessoal, é a nossa tabela de roteamento. Isso aqui é a nossa tabela de roteamento do R1. Para que serve uma tabela de roteamento, né? Vou trazer um gancho para uma outra imagem que eu separei para vocês, para poder explicar o que é uma tabela de roteamento. Imagina que essa caixa aqui cinza é um roteador qualquer, que a gente chama de R1 também, por acaso tem o mesmo nome, router R1, né? Esse roteador R1 ele tem 3 portas, ele tem a giga 0/0 aqui à esquerda, e aqui à direita ele tem a giga 0/1/0 e a serial 0/0/0. O que acontece? Imagine que o nosso roteador ele recebeu um IP packet, um pacote IP, né? Como eu falei para vocês, o roteador é um dispositivo que ele serve, né? A maior função dele é entregar o pacote de uma rede para uma outra rede, né? Ele faz a comunicação entre redes distintas. Então vamos supor que esse nosso R1 ele recebeu um pacote de IP, né? E como vocês bem sabem, né? Para ele poder fazer essa entrega de informação, ele vai olhar o IP de destino, que é uma informação que está dentro do pacote IP. Ele só está interessado no IP de destino, que é o IP do dispositivo que vai receber esse pacote, né? Então o que ele faz? A partir do momento que ele tem esse valor, ele conhece esse IP de destino, ele vai pegar esse valor e vai comparar com a tabela de roteamento dele. O que ele quer saber no fim das contas? Ele quer saber para onde e qual porta ele tem que soltar esse pacote IP. Para isso que ele faz essa comparação. Então ele pega o IP de destino, compara com a tabela de roteamento, né? O que é a tabela de roteamento de um roteador? É uma tabela que contém instruções para encaminhar informações para uma determinada rede, um determinado IP. Então aqui a gente tem o IP 172.16.2.0, que é o IP de destino. Assim que o roteador recebe essa informação, ele analisa esse IP de destino, ele vai comparar com a tabela de roteamento dele, ele vai achar uma entrada, ó, que está até marcada aqui mais escura, 172.16.2.0 com a máscara /24. Se você fizer o cálculo aqui de IP, você vai achar que esse endereçamento de IP aqui, que é o destino, ele está dentro desse range aqui, ele está dentro dessa rede. Ou seja, o roteador encontrou uma entrada para fazer entrega para esse IP aqui, né? O que o roteador mais ele precisa? Na tabela de roteamento também vai constar informação sobre as instruções de entrega, né? Aqui ele dá um match na rede, no qual esse IP pertence, e aqui contém as instruções de entrega, isso que é muito importante. Para o roteador poder entregar essa informação para o IP 172.16.2.9, ele vai ter que soltar essa informação na porta serial 0/0/0, que é essa porta bem aqui embaixo. Ou seja, o roteador já sabe que ele não pode soltar essa informação por essa porta aqui de cima, a G 0/1/0. Ele tem que soltar pela
serial 0/0/0. Perfeito? E aqui a gente tem uma outra informação que é o Next Hop Router. O que é isso? Seria o endereçamento de IP do meu próximo salto, do meu próximo roteador, né? Imagina o seguinte, ó. Imagina que o meu PC2, ele quer soltar um ping lá para o PC1 da outra rede. Quando essa informação ela chega no R2, o que o R2 vai fazer? Ele vai analisar o IP de destino daquele pacote. Bom, o PC2 não está querendo conversar com o PC1, então o IP de destino do pacote vai ser o endereçamento IP do PC1. Até aí vocês concordam, né? E o roteador vai fazer esse procedimento todo aqui que eu expliquei para vocês, né? E aí ele vai decidir entregar pela giga 0/0/0. Só que quem é o Next Hop, né? O Next Router, o Next Hop desse tráfego, né? Que é o Next Hop. O próximo salto é o próximo roteador R1. Mais especificamente, a porta giga 0/0/0 do meu R1. Então essa porta bem aqui do R1, né? O IP dessa porta aqui, que é o Next Hop, para o meu roteador 2 entregar informação lá para o PC1. Então isso é Next Hop, pessoal. Então com essas informações aqui, o roteador ele está apto a fazer entrega, a encaminhar aquele pacote para um próximo salto ou mesmo para o destino final. Perfeito? Então assim que funciona uma tabela de roteamento. Então voltando aqui para o nosso R1, ó, quando eu dei o do show IP Route, a minha tabela de roteamento ela só contém umas legendas aqui e uma frase aqui, ó, Gateway of Last Resort not set. Embaixo não tem mais nada. Por quê? Eu não tenho rota configurada no meu R1, né? Só que olha o que vai acontecer assim que a gente configurar o IP nessa nossa porta aqui. É isso que a gente veio fazer aqui no R1, né? Configurar o endereçamento IP primeiramente. Então aqui no R1 eu já estou dentro da porta giga 0/0/1. Eu vou soltar o comando IP address 192.168.0.254. De novo, os endereçamentos IP estão todos aqui na documentação aqui ao lado. Se tiver alguma dúvida, é só dar pause e dar uma olhada, né? Então configurei o endereçamento IP dessa porta. Se eu voltar agora, pessoal, com o do show IP route, o que vai acontecer, ó? Agora minha tabela de roteamento está preenchida. Eu tenho duas entradas aqui na minha tabela de roteamento, né? Essa linha aqui também é nova, mas eu não vou explicar ela agora, tá? Ignora ela por enquanto. Eu tenho duas entradas aqui, ó. Uma com código à extrema esquerda aqui, tipo C, e outra tipo L, né? Se você olhar aqui na legenda dos códigos, são esses dois tipos de rota aqui que a gente tem, ó. Uma do tipo local, que é a legenda L, e uma do tipo connected. Essas duas rotas, pessoal, o roteador adiciona automaticamente assim que você configura IP em qualquer uma das interfaces, né? A gente vai ver quando a gente configurar IP na outras duas portas também. Mas o que significa isso, pessoal? Pensa comigo, você não configurou um IP nessa portinha aqui do roteador e esse IP não pertence a essa rede bem aqui? O IP pertence a essa rede bem aqui. Como é que o roteador raciocina? Bom, se eu tenho um IP que faz parte dessa rede, logo, obviamente, eu conheço essa rede. Então, se alguém tentar se comunicar com essa rede, eu sei onde essa rede se encontra porque eu tenho uma conexão com essa rede aqui via minha porta giga 0/0/1. E é exatamente isso que a gente tem aqui na rota Connected, pessoal. Ó, na rota Connected, o que as informações nos dizem? Ó? Primeiro, que o prefixo 192.168.0.24, que é essa rede aqui, né, no qual o roteador agora tem uma conectividade, está diretamente conectado. Ó, is directly connected. Via quem? Via gigabit 0/0/1, que é justamente a porta que recebeu aquele IP nessa rede. Né? Isso é a rota do tipo connected. Se a gente olhar a rota do tipo local, o que contém a rota do tipo local? Contém o próprio IP que a gente configurou, que é o 92.168.0.254 com /32. O que esse /32 significa? O próprio IP da própria porta. Né? E ele está falando a mesma coisa, ó, está diretamente conectada via giga 0/0/1. Para que serve essa outra rota do tipo local, pessoal? Isso serve para informações enviadas para o próprio R1. Então agora, se, por exemplo, o PC2 conseguisse enviar um ping aqui para a porta giga 0/0/1 do R1, e esse ping chegasse até o R1, né, a decisão de entrega do R1 ia bater nessa entrada aqui da tabela de roteamento, para a própria porta do R1.
Perfeito? Bom, eu vou continuar configurando os IPs, então eu vou dar um exit dessa porta, eu vou entrar na Giga. Vou usar comandos resumidos, tá, pessoal? Agora, isso aqui é a interface Gigabit Ethernet 0/0/1, que funciona também de forma abreviada. Eu vou dar um IP address, APADD, e vou configurar o IP da Giga 0/0/0, que é o 10.0.12.1, com a máscara /24. Beleza. Vou salvar aqui do WR. E se eu olhar minha tabela de roteamento agora, o que vai acontecer? Mais duas rotas, né? Uma do tipo connected e outra do tipo local. Cadê? Agora está aqui em cima, né? Mais duas rotas connected e uma local foram adicionadas na minha tabela de roteamento. Mesma lógica, pessoal, mesma lógica. Vou seguir para a próxima porta, que é a int GI 0/0/1. Vou dar um Enter. A porta já está ligada, né? Vou dar um IP address. Vou configurar o IP dela, de acordo com a documentação. Vou salvar também. Se eu voltar para minha tabela de roteamento, mais duas entradas ali foram adicionadas. Opa! Espera aí. Ué, cadê a entrada 192? Do show. Aqui foi adicionado, pessoal. Mais duas entradas aqui, ó. Mas eu acho que eu configurei... eu configurei na porta errada. Configurei IP na porta errada, perdão, pessoal. Olha a caca que eu fiz aqui, mostrar pra vocês. Do show, IP int brief. Uma galera já deve ter percebido, né, que eu fiz caca. Eu entrei na porta Giga 0/0/1 e configurei o IP que era para ser na porta serial aqui, ó. Fiz caca. Então o que eu vou fazer? Como eu tô já nessa porta aqui, eu vou voltar o IP que tava, né? IP address 192.168.10.254. Peço perdão aí para vocês. Vou dar um exit. E agora eu vou entrar na porta certa, serial 0/1/0. Vou dar um IP address 13.1. Se eu ver o do show IP int brief agora, né? Vocês vão ver que agora o IP está certo. Minha serial está com o IP dela. Minha 0/0/1 está com o IP que a gente originalmente configurou, né? E a outra também está correta. Se a gente voltar agora no show IP route, é isso, galera. Ó. Cada interface, eu configurei 3 interfaces com IP. Cada interface recebeu uma rota do tipo local e uma do tipo connected. Perfeito? Aquela mesma lógica que eu usei para explicar para vocês, né? Funciona para outras portas também. É a mesma lógica, tá, galera? Só que é o seguinte, uma informação importante, ó. Informação muito importante. Vocês viram lá que quando eu configurei um IP novo em cima dessa porta, eu configurei um IP por cima sem querer, né? A tabela de roteamento ela sumiu com as entradas que eu tinha para a rede 192.168.10.0. Né? Eu vou fazer isso de novo. Eu vou entrar nessa porta, ó, int giga 0/0/1, que é essa porta aqui do meu R1, e eu vou dar um shutdown nela. Vou desligar a porta. Pronto, foi a down, tá vermelho. Se você olhar, né, se nós olharmos aqui a nossa tabela de roteamento, você vê que a entrada que eu tinha connected local para a rede 192.168.10.0, ela sumiu. Ela não aparece mais. Por quê? Não faz sentido o R1 ele manter, né, essas entradas para a tabela de roteamento se a porta que está conectada a essa rede está desligada. Então imagina que o PC2 agora envia um ping, sei lá, pro PC1 aqui, né? Esse ping ele chega aqui no R1. Por mais que o R1 tivesse, né, na tabela de roteamento que ele não tem, uma informação sobre uma rota do tipo connected para a rede 192.168.10.0, a porta está desligada, não adiantaria de nada, ele não conseguiria fazer entrega da informação. É por isso que o roteador ele remove temporariamente, né? Então quando você tem um flap do link, né, o cabo, sei lá, um rato passou, mordeu o cabo está ruim, né? Botaram a cadeira em cima do cabo, a perna da cadeira, né? O cabo está falhando. O que o roteador ele vai fazer, né? Se ele sente que não está passando mais energia naquele cabo, ele vai tirar a rota, né? Ele vai tirar a rota da tabela de roteamento. Então eu vou voltar, vou religar minha porta com o no shutdown, e se eu olhar de novo a tabela de roteamento, vocês veem que a rota ela voltou, ela volta para cá, porque agora eu tenho como chegar nessa rede e nesse IP bem aqui. Perfeito?
Então essas são as primeiras rotas que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Connected Routes e Local Routes, que está aqui em cima. Essas rotas configuradas, né, automaticamente assim que você configura o IP na interface de um roteador, desde que ele tenha aquela interface em up, o status dela. A interface esteja up, esteja funcional, né? Então aqui é o seguinte, galera, já para o nosso R1, ó, o R1 tá bonitão na foto aqui, porque ele já conhece essa rede bem aqui, né? Porque ele tem uma conexão com essa rede, a giga 0/0/1 tem um IP nessa rede, ele já conhece essa subnet aqui do meio, que é a subnet que conecta o R1 no R2, porque, mesma coisa, a giga 0/0/0 tem um IP nessa subnet aqui, então ele conhece também, através de uma rota directly connected, tá aqui, ó, ele conhece a rede também. Idem, mesmo jeito, ele conhece essa rede, né, aqui de baixo, a 10.0.13.0, tá aqui, ó, porque ele está diretamente conectado, ele tem um IP nessa rede. Perfeito? O que o R1 não conhece? O R1 não conhece essa rede aqui e o R1 não conhece essa rede aqui. Né? Opa! Então o que eu quero fazer primeiro com vocês, pessoal? A gente vai estabelecer a conectividade entre o PC1 e o PC2. Para isso, a gente vai configurar rotas do tipo estáticas no R1 e no R2. Para o R1, eu preciso apresentar para o R1, né, para fazer com que o ping ele saia do PC1 e chegue no PC2, o R1 ele só precisa conhecer essa rede bem aqui, porque o resto ele já conhece. Isso aqui ele conhece e a rede do meio do caminho ele também conhece. Né? Eu só preciso apresentar essa nova e última rede para ele. Já para o R2, né, na visão do R2, ele conhece essa rede aqui no qual o PC2 está, né, só que ele não conhece a rede no qual o PC1 se encontra. Essa rede aqui ele não conhece. Então vou precisar apresentar para o R2 essa rede aqui à esquerda. Espero que tenha entendido, pessoal. Se não entendeu, volta aí, né, ouve aí com carinho para a gente poder seguir na configuração. Então aqui no R1, o que eu vou fazer? Vou configurar a rota estática, pessoal. Vou apresentar a rede 192.168.20 para o R1. Como é que eu faço isso? Comando iproute. Né? E aí eu configuro, primeiro, o ID da rede, a rede que eu quero apresentar para o roteador, né? Seguido da máscara da rede. E por último, pessoal, o que eu preciso dizer para o R1? Eu preciso dar uma instrução de entrega daquela informação. Então o que eu estou dizendo aqui? Ó, R1, para você chegar na rede 192.168.20, com essa máscara bem aqui, você tem que entregar informação por esse sentido, ou por outro sentido. Qual o sentido que a gente quer que ele entregue? Né? A gente quer que o R1, quando ele for enviar uma informação aqui para o PC2, ele vai ter que entregar através dessa porta giga 0/0/0, que é essa portinha bem aqui. Então preciso dizer isso para o R1. Né? Se eu botar a porta serial aqui, vai dar errado, porque o PC2 está aqui em cima. Né? Eu posso fazer isso de duas formas, pessoal. Vocês lembram aqui que eu tenho duas informações de entrega? Né? Eu posso adicionar duas informações e instruções de entrega para o roteador. Eu posso botar o Next Hop Router e eu posso adicionar a interface de saída. Aqui eu vou usar o Next Hop Router. Então aqui, ó, para o R1, o que eu vou fazer? Não, vamos usar a primeira porta. No R1 eu vou colocar aqui a porta de saída para entregar informação é giga 0/0/0. Tá aqui, ó. Vou dar um Enter. Beleza. Ele mostrou essa mensagem de erro aqui, eu vou explicar depois o porquê, tá, pessoal? Que aí ele aparece a mensagem aqui. Não quer dizer que ele rejeitou o comando, tá? É uma mensagem, é um aviso só. Se eu der uma olhada agora na minha tabela de rotas, galera, do Show IP Route, vocês vão ver que eu tenho uma rota nova aqui embaixo. Ó. Uma rota nova. Reparem no código dessa rota. Código S. O que significa S? S é static. O que é static? São rotas do tipo estáticas. O que é uma rota estática? Uma rota configurada na mão, né? Que é o objeto de estudo de hoje, que é o que a gente está configurando. É quando você seta uma rota na mão. Você ensina para o roteador escrevendo aquela rota na mão. Perfeito? Então, o R1 agora ele já sabe como chegar
na subnet 192.168.20. Então aqui eu vou abrir a simulação rapidinho novamente, pessoal. Aqui, eu vou abrir o PC1. Agora eu vou tentar o ping inverso. Eu vou tentar do PC1 para o PC2. Tá? Eu vou abrir o PC1 aqui, ó, e vou dar um ping 192.168.21, que é o IP do PC2. Vou soltar, vou apertar Enter. O PC1 gerou o tráfego, beleza. O PC1 vai mandar para o R1, maravilha. O R1 está descartando a informação. Opa, peraí. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, pessoal. Tá, vou soltar o ping novamente aqui. Depois eu explico para vocês o que eu fiz aqui rapidinho. Vou entrar no meu PC1, vou soltar o ping novamente. O ping ele sai do PC1, ele chega no R1, né? O R1, a gente não configurou uma rota no R1 para chegar a essa subnet, agora o R1 sabe por onde mandar essa informação, então ele manda certo, ele manda lá para o R2. Esse pacote aqui ele não tem um IP de destino do PC2, que é o 92.168.21. O R2 ele tem uma rota diretamente conectada, como a gente bem viu, né, para essa rede bem aqui, porque ele tem uma perninha, ele tem uma porta que está nessa própria rede. Então ele consegue entregar para o PC2, maravilha. Só que o ping, né, o ping ele não bate e volta. O PC2 agora não precisa mandar uma informação de volta ao PC1 para o ping funcionar. O PC2 ele manda para o R2, só que o que acontece no R2, o R2 ele não consegue entregar essa informação porque a gente não configurou uma rota de retorno, né, para esse pacote. O R2 ele não conhece essa subrede bem aqui. Então vamos apresentar essa subrede para o R2. Vou voltar para o real time, né? Voltar para o real time, vou abrir o R2, vou entrar na CLI do R2, enable, configure terminal, você dá um do show IP int brief aqui, ó. Eu já tenho os IPs configurados, maravilha. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou dar um exit. Exit não, perdão. Já estou no modo de configuração global. É aqui que eu preciso configurar a rota. Eu vou dar um IP route e vou apresentar a rota lá do PC1, a rede do PC1 para o R2, né? Com aquela mesma lógica, ó. Boto o ID da rede mais máscara e eu vou dizer para o R2, né, como eu devo entregar essa informação. A gente já aprendeu a configurar uma rota referenciando a interface de saída do tráfego, né? Aqui para o R2, se eu quisesse configurar essa rota usando a interface de saída, seria gigabit 0/0/0 de novo. Só que agora a gente vai configurar de uma maneira diferente. A gente vai configurar usando o Next Hop Router. Quem é o próximo salto que o R2 tem que utilizar para fazer com que essa informação chegue até o PC1? O próximo salto é o R1. Mais precisamente essa porta aqui, ó, giga 0/0/0. Essa porta do R1, né, ela tem um IP 10.0.12.1, de acordo com a documentação. Então vou colocar aqui do lado, ó, 10.0.12.1. Ou seja, o que eu estou falando para o R2 aqui? Né? Se você quiser entregar uma informação para a rede 192.168.10.0, com essa máscara aqui, manda essa informação lá para o R1, para a porta giga 0/0/0 do R1, porque o R1 sabe como fazer a entrega dessa informação. Então é isso, pessoal. Deu Enter e foi. Se eu der um do show IP route, vocês veem, né, que a rota ela já está aqui na minha tabela. Está aqui no meio. Uma rota do tipo S, static, lá para o prefixo que a gente configurou, né? Já eu explico isso aqui, tá, pessoal? Esse valor entre colchetes. Mas aqui do lado, ó, vocês veem que apareceu o quê? Via 10.0.12.1, que é justamente o R1. Então, para eu entregar para essa rota, eu tenho que ir via R1. Perfeito? Se eu soltar o ping agora, galera, olha o que vai acontecer, né? Se eu soltar o ping agora do PC1, voltar para a ferramenta de simulação. Opa, cadê o PC1? PC1. Vou dar um seta para cima e vou fazer a nova tentativa de ping lá entre o PC1 e o PC2. O problema ele estava sendo na volta, né? Então ele chegou até o PC2 normal. O
problema estava sendo aqui no R2. Só que como a gente configurou uma rota de volta, agora o R2 sabe como entregar, ele entrega para o R1, o R1 faz a entrega final para o PC1, e agora o tráfego está funcionando, né? Ele está indo de fim a fim. Maravilha. Maravilha. Então se a gente voltar aqui no PC1, ó, os 4 pacotes foram entregues com sucesso. Recebi a resposta nos 4. Beleza. Só que agora, se a gente tentar pingar o PC3, tanto do PC2 ou tanto do PC1, o ping não funciona, né? Porque a gente não configurou ainda esse roteador, que é o último cara. Perfeito? Antes disso, pessoal, só mostrando para vocês aqui em cima, ó, antes da gente configurar o R3, sobre essa mensagem que apareceu aqui na nossa tela. Default route without gateway. If not a point-to-point interface may impact performance. O que ele está dizendo aqui? Quando você tem um link Ethernet entre dois roteadores, é muito ruim você configurar uma rota referenciando a interface de saída. É melhor você utilizar, é recomendado você utilizar o IP do próximo salto, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui agora, porque senão ela vai ficar já maior do que já está, né? Já está muito grande. Mas basicamente é isso, pessoal. Se eu colocasse o IP do próximo salto aqui em vez dessa porta, ele não iria mostrar essa mensagem bem aqui, né? E quando eu tentei o ping, mesmo a rota estando relativamente correta, essa rota aqui está certa, ele não tinha pingado. Por quê? Aí eu adicionei essa outra configuração aqui, que também não vou explicar agora, mas eu configurei a IP Proxy ARP, tá? Para essa porta aqui do R1, para essa configuração ela funcionar. Então vamos voltar para o R3, vamos configurar o R3 agora, né? Para a gente finalizar aqui essa aula que já deve estar gigantesca. Então aqui no R3, ó, eu vou dar um Enable, configure terminal. R3 a mesma coisa, ele já está com o IP configurado, então do show IP int brief. Eu tenho os IPs aqui do R3 configurados. O R3, eu vou ter que configurar nele, pessoal, duas rotas, né? Primeiro, eu vou apresentar para o R3 essa rede aqui do PC1, que ele não conhece, e eu também vou apresentar para ele a rede do PC2. Então vamos lá no R3. Então vou dar um IP route 192.168.10.0 com a máscara /24. Em links seriais, pessoal, em links seriais você pode configurar a interface de saída ao invés do Next Hop. Para esse caso específico, foi por isso que eu botei links diferentes, tá? Por isso que eu botei um serial aqui. Pro serial, se você referenciar a interface de saída, ó, aqui eu estou configurando uma rota para essa subrede aqui, então o R3 ele tem que soltar pela porta serial 0/1/0, que é essa portinha bem aqui. Se eu referenciar a interface de saída, ó, serial 0/1/0, né, ele vai mostrar essa mensagem aqui, mas não importa, tá? Aqui sempre vai funcionar. Aqui sempre vai funcionar. Só interfaces seriais que eu posso fazer, que é recomendado fazer isso, tá? Interface internet não, Ethernet não. E eu vou configurar uma outra rota, né, pessoal, para apresentar a rede 20 para esse meu R3. Então vai ser basicamente a mesma coisa. Agora no final aqui 20.0, né? E a interface de saída vai ser a mesma. Vai ser a serial 0/1/0. Maravilha. Vou dar um do WR para salvar a configuração. Eu vou dar um do show IP route. E aqui eu tenho as duas rotas estáticas configuradas, né? Duas rotas estáticas configuradas. Maravilha. Então o R3 agora ele sabe como chegar nessa rede e nessa rede. Só que o R1 e o R2, eles dois não sabem como chegar nessa última rede aqui, do PC3. Faltou essa configuração. Então eu vou entrar no R1 e vou configurar um IP route lá para a rede no qual o R3, né, está conectado, a rede lá de baixo, que é o 92.168.30.0. E aqui para o R1, né, eu posso referenciar a porta serial como outgoing, como eu falei, né? Para portas seriais eu posso colocar ela direto ali, sem colocar o Next Hop. Então botar serial 0/1/0. Beleza. Então o R2 e o R3 já estão com as duas rotas configuradas. O R1 conhece tudo aqui e o R3 também. Então se eu soltar um ping do PC1 para o
PC3, né? Esse ping ele deve funcionar também, né? Então eu vou vir aqui, ó. O PC3 é o 30.1. O primeiro ele deve perder por conta do ARP ali, né? Mas aí os últimos 3 funcionam e se eu pingar de novo, 100% de aproveitamento. Então já tem comunicação agora entre a minha subnet do PC1 e a do PC3. Né? Falta a comunicação entre a subnet do PC2 e do PC3. Para isso, falta só configurar mais uma rota no R2. Só isso que está faltando. O R2 não conhece essa subnet bem aqui. Então só falta isso. Então eu vou vir no R2. Né? Só um momento. Desculpa aí, pessoal. Pronto, voltei. Vou vir aqui no R2, ó, e vou apresentar aquela rede para ele também. Só que aqui é o seguinte, o R2 ele não tem interface serial, né? Então como eu vou usar uma interface Ethernet, é bom eu colocar o IP do Next Hop, que é justamente a porta giga 0/0/0 do R1, né? Para poder fazer essa entrega lá para baixo para o PC3. Então qual o caminho que o tráfego vai tomar nesse caso? PC2 vai para o R2, R2 vai para o R1, R1 vai para o R3 e do R3 vai para o PC3. É o único caminho físico possível, né? Então aqui eu vou colocar o comando seguido do Next Hop, né? Que é o 10.0.12.1. Se eu olhar a minha tabela de roteamento, ó, do Show IP Route, eu tenho já essa outra rota bem aqui embaixo, no final. Reparem só também, pessoal, antes de eu soltar o ping final, né, e acabar com essa aula, que já está gigantesca, reparem as sutis diferenças entre uma rota estática configurada com Next Hop e configurada com a Outgo Interface. Ó. Quando você usa a instrução de entrega com uma Outgo Interface, ela aparece, ó, Easily Electric Connected, e ele mostra a porta aqui do lado. Isso aqui eu estou no R1, estou olhando as rotas do R1, que a gente configurou usando, né, o Next Hop, a porta de saída como instrução de entrega. Já aqui no R2, ó, quando a gente configura uma rota colocando o IP do Next Hop, ele mostra uma maneira diferente. Ó, ele mostra via e o IP do próximo salto. Perfeito? Então tá tudo configurado, galera. Então se eu vir aqui no PC2 e soltar um ping lá pro 30.1, que é o PC3, o ping também está funcionando. Então missão cumprida. Tá todo mundo se comunicando, né? Então já falei pra caramba aí, né? Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Assista 1, 2, 3 vezes. Né? Isso aqui é conteúdo de CCNA, cai forte, né? Então estudem bastante, façam laboratório. E é isso, galera. Agradeço aí pela atenção de vocês, por terem me aguentado até aqui. E abraço, até a próxima.